Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as gerações. Você conhece qual é a sua? E qual a relação que isso tem com as competências socioemocionais? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai ver um pouquinho sobre as gerações. Da onde vem isso? A fundamentação teórica e o estudo disso vem da sociologia digital, porque a gente sabe que nós mudamos o mundo, mas o mundo também muda a gente. E a sociologia digital, dentre vários itens que estão aqui que ela estuda as mudanças dos relacionamentos e das comunidades provocadas pelas redes sociais digitais. Sim, a tecnologia, a globalização, a internet modifica os nossos costumes e muda a geração que a gente está vivendo. Mas então, o que define uma geração? De acordo com o sociólogo Karl Mannheim, tudo depende do local geracional. Todos os membros de uma geração compartilham uma experiência de vida parecida. Então, as pessoas são classificadas em gerações dependendo de quando e onde elas nascem, e o lugar também define o tipo de experiências coletivas que influenciam essas pessoas. Veja que não é a data de nascimento, são as experiências coletivas que influenciam uma geração. Algo inédito nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos pelo menos 6 gerações vivendo de maneira concomitante na época que a gente está vivenciando toda essa mudança tecnológica, né? Porque as experiências mudaram de uma forma muito rápida e muito abrupta, influenciada principalmente pela tecnologia. A gente tem os tradicionais, que nasceram por volta de 1945, os baby boomers, mais ou menos entre 1946 e 1964, a geração X, que nasceu mais ou menos entre 1965 e 1979, a geração Y, ou os millennials, que nasceram mais ou menos entre 1980 e 1995, a geração Z, ou centennials, os digitais, nasceram mais ou menos entre 1996 e 2010, e a geração Alpha, que veio após os anos 2010. Essa data, essas décadas não são fixas, não são rígidas. Portanto, tem pessoas que nasceu nos anos 2000, mas pode trazer muitas características da geração X, ou vice-versa, né? Tem pessoas da geração Y que tem características da Z, a Z tem da Y. Então, isso depende das experiências coletivas que essa pessoa viveu. Mas, predominantemente, a gente pode elencar algumas características. Vamos dar uma olhadinha nisso. Os tradicionais. Eles hoje têm mais ou menos 80 anos de idade, nasceram no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, foram educados com muita disciplina, com rigidez, são leais ao trabalho, têm um grande compromisso com a empresa e com a carreira, valorizam a ascensão profissional e a estabilidade, não gostam de desperdício, passaram por muita escassez na guerra, então eles fazem o necessário para sobreviver. Respeitam a hierarquia vertical, chefe e empregado, né? E é a geração do respeite os mais velhos. Essas são as principais valores que uma pessoa dessa geração tem devido às experiências econômicas, políticas, sociais, históricas e culturais que viveram. A geração dos baby boomers, eles têm mais ou menos de 60 a 80 anos de idade. Eles viveram o cenário do pós-guerra muito conturbado. Saíram de casa para morarem sozinhos. Então eles debateram o feminismo, pregaram a paz e o amor e usaram a música para criticar a censura política imposta pela ditadura militar. É uma geração que começou bem liberal, mas depois ela foi se tornando muito mais conservadora à medida que foi envelhecendo. Temos a geração X, que ela tem mais ou menos de 40 a 60 anos de idade.
Eles presenciaram fatos históricos que foram muito importantes e foram marcados por movimentos revolucionários. Tiveram pouca supervisão de adultos, porque os dois pais, pai e mãe, precisavam trabalhar o dia todo. Então, eles valorizam também o trabalho e a estabilidade financeira, valorizam carreira, valorizam ficar décadas na mesma empresa e crescer dentro dela. Eles são independentes apesar disso e alguns muito empreendedores. Começaram a usar os computadores de forma crescente e vivenciaram a epidemia do crack, o surgimento da AIDS. Portanto, é uma geração mais cínica. O termo cínico aqui refere-se ao cinismo filosófico, tá? É um termo da filosofia. Então, é uma geração mais cínica e insatisfeita na adolescência e começo da fase adulta. Usaram também muito da música, como um movimento de expressão sócio-histórica cultural, e eles passaram pela invenção dos clipes, pela popularização dos movimentos importantes como o hip hop, o rap e grupos de rock nacional dos anos 80. A geração Y, também conhecida por millennials, eles têm mais ou menos entre 20 e 40 anos de idade. Eles nasceram num período de muita prosperidade econômica, então não passaram por escassez. E isso afetou a forma como enxergam a sua sobrevivência, o seu futuro. Eles acompanharam a revolução tecnológica, não nasceram na internet, nasceram antes dela, mas aprenderam a usar a tecnologia já na infância. Eles gostam de trabalhos coletivos, porém, são também marcados pelo grande individualismo que a sociedade pós-moderna estava vivenciando. São intolerantes, são mais imediatistas, são frágeis emocionalmente. Consideram o trabalho não como crescimento de carreira, destituído de prazer. Eles alinham o trabalho como fonte de satisfação e de aprendizado. Eles buscam equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Eles não são como a geração X, que a geração X se espera para se aposentar para então viver a vida. Não, a geração Y sabe que ninguém vai mais se aposentar e fazem questão de viver a vida junto com o trabalho, priorizam o prazer. A geração Z são também conhecidos como os centennials ou os nativos digitais. Eles têm mais ou menos de 9 a 20 anos de idade. E eles não conhecem um mundo sem internet. Essa é a grande diferença entre a geração Z e a Y. A Y nasceu sem internet e aprendeu a usá-la. A geração Z já nasceu dentro da internet. Então não gostam de se misturar com outras gerações, as mais antigas. Tanto que não gostam de Facebook, porque fala que ali é antigo, só serve para pesquisar a vida do seu professor. Mas adoram o Instagram, o TikTok e inovações cada vez mais práticas e modernas. Não gostam de conversar presencialmente, mas trabalham e aprendem tudo sozinhos. Têm alta tolerância à diversidade, lidam bem com a diversidade das pessoas, mas não lidam bem com a frustração. Então eles têm baixa tolerância à frustração pessoal, assim como os Ys. Não se envergonham de quem são, eles expõem suas vidas pessoais e posições nas redes sociais de forma bastante aberta, portanto não há mais distinção entre o público e o privado. Eles têm interesses profissionais, na maior parte, em ciências, engenharias, matemática. São curiosos, querem saber como tudo funciona, porém são ansiosos, ávidos por desafios e rápidos nas soluções dos problemas. Eles não entendem muito bem a hierarquia vertical baseada em cargos, e sim a hierarquia horizontal baseada em projetos. Isso é muito mais atraente para a geração Z e ao futuro das organizações. O grande objetivo aqui não é enriquecer, se bem que valorizam o enriquecimento rápido, mas principalmente não passar necessidade. Por isso eles buscam por estabilidade financeira,
focando no equilíbrio entre trabalho, família e lazer. Perceba que você pode ser da geração Z, mas possuir muitas características da geração X ou Y. Depende das experiências coletivas que você viveu e não da data do seu nascimento, ok? Nós temos também a geração Alfa, que nasceu após os anos 2010. Então, eles têm hoje cerca de 10, 11 anos de idade, mais ou menos. São muito mais independentes, têm um potencial muito maior de resolver problemas e muito inteligentes. Eles raciocinam em rede. Eles quebram as regras de Piaget da construção da inteligência, pois eles já demonstram um determinado raciocínio abstrato antes mesmo da alfabetização. Não é raro ver um bebê de 1 ano e meio, 2 anos, configurar um computador antes de aprender a ler e a escrever. Isso é a geração alfa. Então eles têm um emocional muito sem filtros, sem amarras sociais, são livres, mas também carregam um forte imediatismo, um forte individualismo, falta de paciência, velocidade, liberdade, altíssima criatividade, tanto que a educação precisa acompanhá-los com gamificação. É a tecnologia, a velocidade da tecnologia, entrando até de certa forma na influência da nossa personalidade. Essa é a geração alfa, né? Então, como vocês podem perceber, pessoal, existem pontos fortes e fracos em todas as gerações. A geração X consegue tolerar a frustração muito mais fortemente que as gerações mais atuais. Mas ela não é flexível, ela não é tão adaptável às mudanças da mesma forma que é a geração Y e Z. Então, todas têm as suas vantagens, todas têm os seus pontos de facilidades e todas têm seus pontos vulneráveis também. Então, não há consenso, tá? Também sobre as mudanças e os impactos dos novos comportamentos no meio digital. Não há consenso, inclusive, nessa distribuição de gerações. Os otimistas falam que os relacionamentos pessoais de hoje, eles são mais intensos e são democraticamente colaborativos. A colaboração é marcada com as gerações atuais. Para os pessimistas, como o sociólogo Zygmunt Bauman, as mesmas forças são corrosivas, são superficiais e fluidas, são frágeis. Se eu não gosto de você, eu te bloqueio, eu te deleto. E isso deixa mais vulnerável às questões emocionais. Será que é sempre assim, né? Existem alguns paradoxos. As gerações novas da Y, Z e Alfa, eles têm muita intolerância a frustrações. Eles buscam o prazer alinhado aos seus compromissos. Portanto, isso gera algumas fragilidades nas relações interpessoais, superficialidade nos vínculos, né? Tem uma certa imaturidade na inteligência emocional. Tem pouca reflexão sobre os assuntos, porque são muitos hoje em dia. A gente é imerso numa enxurrada de informação. Então, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade, né? É muito difícil ter altas reflexões sobre um assunto que muda o tempo inteiro. Devido a isso, pelo mundo que a gente está vivendo hoje, eles são muito imediatistas também, individualistas, uma busca incessante pelo prazer e focado no objetivo final e não nos meios. Então, não é raro ver um jovem de 15, 16 anos querer ser milionário aos 20, mas ele se esquece muitas vezes dos caminhos que vão levá-lo a essa condição financeira. Então, eles olham muito o objetivo e não curtem muito a caminhada. Porém, eles têm pontos fortíssimos que gerações anteriores não tiveram, que é uma maior tolerância às pessoas, ao diferente. Não tolera tanto frustração pessoal, mas há situações sim, né? As diferenças das pessoas, eles não têm tantos preconceitos como uma geração X possui, né? Mas são mais abertos às mudanças, são mais inovadores, são extremamente mais criativos, são voltados à resolução de problemas, gostam de equipes,
desde que seja para aprender mais rápido com isso. Não aceitam trabalhar por obrigação e toleram muito mais uma hierarquia horizontal baseada em projetos, não em cargos, extremamente inteligentes, mas baseado no individualismo em rede. Né? Isso traz vantagens, traz desvantagens, pode trazer sempre uma flexibilidade maior de adaptação ao meio, mas também pode adoecer emocionalmente, assim como todas as gerações têm seus pontos vulneráveis. Então, o segredo está diretamente ligado à capacidade de enfrentamento da realidade de todas as gerações. Eles precisam ter criatividade para se reinventar. E eles precisam, todos nós, buscarmos sempre por significados e propósitos de vida. Algumas referências, principalmente da sociologia digital, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, pessoal, para a gente concluir, as gerações são influenciadas pelas experiências coletivas que sofrem. São experiências sociais, emocionais, psíquicas, né, subjetivas, histórico-culturais. É muita coisa que influencia o nosso comportamento. E é por isso que tem tantas gerações concomitantes hoje em dia, o que torna o mundo extremamente mais complexo e competitivo. Portanto, tá aí mais uma necessidade da gente juntar as gerações e fazer com que elas se adaptem melhor a esse mundo tão competitivo, tão rápido, que exige tanto da gente e ao mesmo tempo que exige uma harmonia entre todas essas gerações. Para que haja harmonia entre todas essas gerações, é extremamente necessário o desenvolvimento das competências socioemocionais. Ou seja, quanto mais inteligência emocional eu tiver, mais fácil será a adaptação a um mundo tão maluco que a gente está vivendo hoje. Não existe geração melhor do que a outra ou pior do que a outra, certa ou errada. Mas é por isso que a gente precisa aprender a conviver com todas elas, em harmonia e competência, para a gente crescer e conseguir atingir os nossos objetivos de forma ética e de forma igualmente igualitária para todos nós, ok? Então, muito obrigada, um beijo e até a próxima.